Senhoras, senhores, espíritas ou não, seja qual for a sua religião, você é muito bem-vindo, você é muito importante. Internautas, jovens, idosos, todos, em geral, são muito bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez somente para agradecer. Agradecer a Deus por mais esse dia. Agradecermos a presença amiga do Divino Mestre, Jesus. Agradecermos aos amigos espirituais, nossos mentores, por mais essa proteção, pelo trabalho que eles exercem gratuitamente, preparando, higienizando, enfim, para que nada ocorra que venha prejudicar esse trabalho. Estamos lendo mais um trecho do Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Estamos na questão de número 50, Sistema da Alma Material. Consiste apenas numa opinião particular sobre a natureza íntima da alma, segundo a qual a alma e o perispírito não seriam distintos, ou melhor, o perispírito seria a própria alma em depuração gradual, por meio das transmissões, como o álcool se depura nas destilações. Na doutrina espírita, entretanto, o perispírito é considerado como o simples envoltório fluídico da alma ou espírito, constituindo-se o perispírito de uma forma de matéria, embora muito eterizada. Mas o sistema em causa, a alma, seria apenas também de natureza material, mais ou menos essencial, segundo o grau de sua depuração. Este princípio não invalida nenhum dos princípios fundamentais da doutrina espírita, pois nada modifica em relação ao destino da alma. As condições de sua felicidade futura, são as mesmas, e a alma e o perispírito, formando um todo sob denominação de espírito, como o germe e o perisperma, formam uma unidade sob o nome de fruto. Toda a questão se reduz em considerar o todo como homogêneo, em vez de formado por duas partes distintas. Como se vê, isso não leva a nenhuma consequência, e não falaríamos a respeito se não houvéssemos encontrado pessoas inclinadas a ver uma escola nova no que não é, de fato, mais do que uma simples questão de palavras. Essa opinião, aliás, muito restrita, mesmo que fosse mais generalizada, não representaria uma cisão entre os espíritas. Da mesma maneira que a teoria das emissões e das ondulações da luz não dividem os físicos. Os que desejassem separar-se por uma questão assim pueril poderiam dar mais importância ao acessório do que ao principal e estar impulsionado por espíritos que não podem ser bons, porque os bons espíritos não semeiam jamais o zedume e a cisânia. Eis porque concitamos todos os verdadeiros espíritas a se manterem em guarda contra semelhantes sugestões e não ligarem alguns detalhes maior importância do que merecem, pois o fundo é que é essencial. Cremos, não obstante, dever dizer em algumas palavras
no que se funda a opinião dos que consideram a alma e o perispírito como distintos. Ela se apoia no ensino dos espíritos, que jamais variaram a esse respeito. Aludimos ao espírito esclarecido, pois entre os espíritos em geral, há muitos que não sabem mais e até mesmo conhecem menos do que os homens. Aliás, essa teoria contrária é uma concepção humana. Não fomos nós que inventamos nem supusemos a existência do perispírito para explicar os fenômenos. Sua existência nos foi revelada pelos espíritos e a observação nola confirmou. O Livro dos Espíritos, na questão de número 93. Ela se apoia ainda no estudo das sensações dos espíritos. O Livro dos Espíritos, questão número 257. E, sobretudo, no fenômeno das aparições tangíveis, que para outros explicariam a solidificação e a desagregação dos elementos constitutivos da alma e, consequentemente, a sua desorganização. Além disso, seria necessário admitir que essa matéria, que pode tornar-se perceptível aos nossos sentidos, fosse o próprio princípio inteligente, que não é mais racional do que confundir o corpo com a alma, ou a roupa com o corpo. Quanto à natureza íntima da alma, nada sabemos. Quando se diz que ela é imaterial, devemos entendê-la em sentido relativo e não absoluto, porque a imaterialidade absoluta seria o nada. Ora, a alma ou espírito é alguma coisa que se quer dizer. Portanto, é que a sua essência é de tal maneira superior que não apresenta nenhuma analogia com o que chamamos matéria e que, por isso, ela é para nós imaterial. Essa questão nós podemos estudar no Livro dos Espíritas, na questão 23 e 88, de 82 a 88. 51. Eis a resposta de um espírito a respeito do assunto. Abre aspas. O que uns chamam perispírito é o mesmo que outros chamam de envoltório fluídico. Eu diria, para me fazer compreender de maneira mais lógica, que esse fluido é a perfectibilidade dos sentidos, a extensão da vista e do pensamento, mas me refiro aos espíritos elevados. Quanto aos espíritos inferiores, estão ainda completamente impregnados de fluidos terrenos. Portanto, são materiais, como podeis compreender, por isso sofrem fome, frio, etc. Sofrimentos que não podem atingir os espíritos superiores, visto que os fluidos terrenos já foram depurados no seu pensamento, quer dizer, de sua alma. Para progredir, a alma necessita sempre de um instrumento, sem o qual ela não seria nada para vós. Ou melhor, não o podereis conceber. O perispírito para nós, espíritos errantes, é um instrumento pelo qual nos comunicamos convosco, seja indiretamente por meio do vosso corpo ou do vosso perispírito, seja diretamente com a vossa alma. Vem daí a infinita variedade de médiuns e de comunicações. Resta agora o problema científico, referente à própria essência do perispírito, que é outro assunto. Compreendeis primeiro a sua possibilidade lógica. Resta seguir a discussão da natureza dos fluidos, que é, por enquanto, inexplicável, pois a ciência não conhece o suficiente a respeito, mas chegará a conhecê-lo se quiser avançar
com o espiritismo. O perispírito pode variar de aparência, modificar-se ao infinito. A alma e a inteligência não mudam sua natureza. Nesse assunto não podeis avançar, pois é uma questão que não pode ser explicada. Julgai que também não investigo como vós? Vós pesquisai o perispírito, e nós atualmente pesquisamos a alma. Esperai, pois. Esse espírito chama-se Lamener. Assim, os espíritos que podemos considerar adiantados ainda não puderam sondar a natureza da alma. Como poderíamos fazê-lo? É, pois, uma perda de tempo perscrutar o princípio das coisas que, como ensina o Livro dos Espíritos, questão número 17 e 49, pertence aos segredos de Deus. Pretender descobrir por meio do Espiritismo o que ainda não é do alcance da humanidade seria desviá-lo do seu verdadeiro objetivo, fazer como a criança que quisesse saber tanto quanto o velho. O essencial é que o homem aplique o Espiritismo no seu aperfeiçoamento moral. O mais é apenas curiosidade estéril e quase sempre orgulhosa, cuja satisfação não o faria avançar sequer um passo. O único meio de avançar é tornar-se melhor. Os espíritos que editaram o livro que traz o seu nome prosavam a própria sabedoria ao respeitarem no tocante ao princípio das coisas os limites que Deus nos permite passar, deixando ao espírito sistemático e presunçosos a responsabilidade das teorias prematuras e errôneas, mais fascinantes do que sérias, e que um dia cairão ao embate da razão, como tantas outras oriundas do cérebro humano. Só disseram o justamente necessário para que o homem compreenda o seu futuro e assim encorajá-lo na prática do bem. Ver a seguir na segunda parte, Ação dos Espíritos sobre a Matéria. Segunda parte. Essa questão da segunda parte, na questão de número 52, nós vamos deixar para amanhã, pois o tempo já urge, né? E tornaríamos a coisa um tanto quanto mais complexa. Então, segunda parte das Manifestações Espíritas, capítulo 1, Ação dos Espíritos sobre a Matéria. Caso você tenha ficado curioso, é muito simples resolver essa questão. É só baixar em PDF no seu celular, no seu tablet ou no seu computador o Livro dos Médiuns. E assim estudaremos juntos esta pequena maravilha. Quero fazer um brinde à sua saúde, à sua luz, à sua paz, ao seu trabalho com Vida 20, jamais Covid-19. A sua saúde, amado. Fique com Deus. Escolha sempre a companhia do nosso Criador. Deus nos abençoe e nos guarde na sua paz. Uma coisinha. Hoje é sábado. Como diria Vinícius de Moraes, tudo pode acontecer, pois hoje é sábado. Até amanhã.
se Deus assim o permitir. É vida que segue.